Nós continuamos no mesmo livro, né? Perturbações Espirituais, que é um livro do Divaldo Franco, uma psicografia do espírito Manuel Filomeno de Miranda. E nós paramos semana passada, a gente até vai voltar um pouquinho, né, no momento em que um dos membros da comitiva, né, coordenada pelo Bezerra de Menezes, levanta a questão do se esses espíritos endurecidos e desarmonizados no bem poderiam provocar, né, ou conduzir uma reencarnação. E a gente vai retomar daí, só lembrar que qualquer um que queira falar alguma coisa vai ter que me interromper, que eu não vejo levantar a mão por causa do texto. Então pode me cortar mesmo. Então vou voltar aqui no momento da pergunta. E vamos lá. Esses espíritos infelizes podem programar reencarnações? Até onde vão as suas possibilidades, de forma que podem interferir desse modo nas atividades humanas? Sem qualquer enfado, o benfeitor explicou-me com paciência. Tudo que existe e ocorre encontra-se sob a supervisão superior dos embaixadores do Pai e, no querido planeta, sob os cuidados do amigo incomparável Jesus. Enquanto os desafortunados atrevem-se a organizar programas que dificultem a execução dos labores evolutivos das criaturas, torna-se, por sua vez, objeto das soberanas leis que desconhecem e passam a ser responsáveis pelos acontecimentos infelizes que os dispensariam, pois que a providência dispõe de meios eficazes para todas as circunstâncias. Atrevidos e ambiciosos, acreditam-se possuidores de força e de recursos para programarem reencarnações perniciosas, de intrometer-se em projetos relevantes, em edificações de alto porte, com propósitos infelizes de destruição a longo prazo. Eis porque a vigilância e a oração nunca podem ser descartadas, porquanto se trata de recurso preventivo contra o mal que ronda incessantemente os passos da humanidade em todos os tempos. O primeiro passo eles conseguiram com êxito, ao utilizar-se da debilidade moral do irmão Eduardo, que, portador de sexo viciado, em vez de amparar a necessidade que lhe buscou auxílio espiritual, complicou-lhe a existência com o tormento da sua sedução, sob o controle dos inimigos dele próprio e da sociedade que dirige. Só para relembrar, eles estão discutindo o caso do dirigente de uma casa espírita que, motivado por, como ele diz aqui, nessa debilidade moral relacionada ao sexo viciado, tinha engravidado uma jovem que frequentava o centro e que agora não queria assumir porque aquilo poderia destruir a imagem dele perante a sociedade. O sexo na atualidade terrestre, como em todos os tempos passados, guardadas as proporções, tem sido rampa de tecida moral lamentável que complicou muitas existências. Nesse sentido, vemos a naturalidade com que muitos aficionados das paixões inferiores acreditam-lhe consideração, sempre em defesa dos direitos de exercer-se a função sexual conforme se apresente, mesmo que em violência contra as leis de equilíbrio, de renovação moral e espiritual dos seres humanos. Aqui cabe um pequeno comentário, né? Aí é pessoal, né? A sexualidade tem seu propósito em termos de movimentação energética, na própria reprodução,
e tudo, mas como muitas coisas, né, como o próprio ato de alimentar, que o ser humano acaba desvirtuando por um excesso, digamos assim, nocivo, né? E quando isso surge, esses espíritos harmonizados e desequilibrados, eles tentam estimular cada vez mais isso para que a situação como um todo se desajuste. Mas como tudo, né, como se fala de dinheiro, de qualquer sentimento, situação que possa envolver-nos em nossa jornada, nada é pernicioso em si. É a utilização daquela forma de situação ou de prerrogativa que acaba predispondo desequilíbrio e desarmonia. Mas a situação, a essência em si, não é por si só danosa ou prejudicial. Silvio, eu só queria acrescentar uma coisa muito, muito interessante. Tem um programa no YouTube, Entrevista com os Espíritos. É um rapaz espiritualizado que ele tem entrevista com vários espíritos de várias faixas de vibração, né? E teve uma que foi de baixa vibração. Eu achei interessante justamente isso que você falou no início do termo lá, como é que eu não me lembro mais, os desafetos, né? Uhum. E então esses espíritos, tal como está aí, o objetivo dele é pegar esses dirigentes, não só de centro espírita, né, mas de qualquer religião, e desmoralizá-lo através do sexo, através da gula, através de alguma coisa. Então, eles sabem a nossa fraqueza, né, e trabalham em cima e levam essas pessoas a derrocadas, tal como está aí. E nisso é o prazer deles, de ver a destruição, o desespero da pessoa, fazer o papel de ridículo que ele quer se mostrar. Esses espíritos que eu estou te falando, pelo menos foi o que eu entendi, que eles são guardiões da honra, guardiões da verdade, eles se julgam guardiões da verdade. Aí essas pessoas que estão escondendo a verdade, eles querem transformá-la, fazer com que essa verdade venha à tona, que eles estão escondendo. É isso só, então vê a derrocada. De qualquer lugar, de centro espírita, de igreja católica, ortodoxa, seja lá o que for. É isso que eu queria falar. É exatamente isso, Lisei. E voltando um pouquinho no texto, né? Eles falam, né? Às vezes a gente está no meio de uma situação que parece totalmente fora de controle, né? Que a gente pensa assim, começa a entrar em desespero. Nossa, está tudo errado, nada dá certo. Mas como ele falou aqui no início, né? Tudo é aproveitado. Eles deixam, às vezes, esses espíritos acharem que tem o comando da situação para que novas lições sejam aprendidas, para que eles possam chegar em determinado grupo de espíritos. E tudo, absolutamente tudo, tem uma supervisão e nada passa despercebido por essa espiritualidade que envolve e toma conta não só do planeta, como de cada um de nós. É aquela história, eles estão de olho. E se a coisa for desandar de vez mesmo, eles dão um jeito não de interferir, mas da gente perceber que a coisa está indo para um lado e a gente tem que ir para outro. Seguindo aqui. Pude observar que o senhor Eduardo encontrava-se enleado em fluidos muito grosseiros, defluente dos pensamentos em desalinho no cotidiano e na conduta desenfreada que se permitia, porquanto, embora a aparente dedicação aos compromissos espíritas, era frequentador de casas de tolerância, onde procurava dar vazão aos instintos mais vis. Aí a gente cai numa situação que acho que todo mundo já conheceu, já ouviu falar, já soube do caso de alguém que é um santo, né, dentro de casa ou quando frequenta
um ambiente, seja casa espírita, seja igreja, seja um centro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, do que for, quando está no seu meio, em que ele tem uma postura a preservar, ele é uma coisa. Mas quando ninguém está olhando, ele é outra. Inclusive, isso me lembra, né, na filosofia yogi, existe um dos preceitos que é justamente, se não me engano, é Pratimahara, agora não lembro o nome direito, que é sânscrito, mas que é justamente isso. É o que você faz quando ninguém está olhando. Essa é a sua essência. Não é o que você mostra quando está no meio da sociedade, no meio do seu local de trabalho, no meio das pessoas que convivem no dia a dia contigo. É quando ninguém está te olhando, o que você faz, o que você pensa, o que você realiza, aquilo é a tua verdadeira essência. O matrimônio que deveria respeitar e a paternidade que lhe cabia dignificar já não mereciam qualquer consideração, o que explodia em problemas domésticos, brigas contínuas com a esposa, que lhe notava conduta vulgar e já não suportava dissimular os problemas domésticos. Naquele momento significativo, Dr. Bezerra buscou acalmar o companheiro revoltado, que se tornava pedra de escândalo na comunidade, que deveria honrar com exemplos de elevação, renúncia e abnegação. O irmão e amigo, disse-lhe o nobre médico, não tem por que ficar irritado com a revelação que lhe confirma o fruto da insensatez. Num relacionamento como que o amigo se permitiu, sem tomar as providências impeditivas necessárias, era inevitável a ocorrência da gestação, especialmente num comportamento atentatório à dignidade pessoal da jovem inexperiente, que foi usada com imprudência, assim como em relação a todos que frequentam a instituição, que deve ser dignificada pela conduta dos seus dirigentes. Eu não posso assumir essa paternidade, exclamou ruborizado. Pensasse no assunto antes das atitudes reprocháveis que manteve? Quando ludibriou a boa-fé da cliente que lhe buscou o socorro e teve agravos os seus problemas? Há uma solução muito fácil, que é o aborto, porquanto ainda há muito tempo, já que a gravidez deve ser recente. Como se atreve o amigo em pensar no hediondo crime do aborto perverso? Essa criança deverá nascer, a fim de ser educada nos princípios cristãos e não para dar curso ao objetivo para o qual está sendo preparada para o renascimento. O amigo não ignora a nuvem de testemunhas a que se referiu o apóstolo Paulo, que a todos acompanha, exceto se a sua crença é apenas um adorno intelectual e um mecanismo de exibicionismo cultural, diante do comportamento saudável que confirma a excelência da crença. Aqui cabe um outro pequeno comentário, né, quando ele diz, né, o amigo não ignora a nuvem de testemunhas a que se referia a Paulo, que a todos acompanham. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar em mente, né? Aquela coisa, a gente tem que manter a vigilância e a oração, orar e vigiar, orar e vigiar. E ter atenção a isso. Tem sempre alguém olhando. A gente acha que às vezes a gente está sozinho, mas tem sempre alguém olhando. Ou são os nossos protetores, ou são os nossos antigos comparsas, ou são os nossos inimigos, ou são aqueles que de alguma forma nós causamos dor e sofrimento em um passado recente ou longínquo. Há sempre alguém perto da gente prestando atenção nas nossas atitudes. Então, quando ele diz aqui, a não ser que a sua crença seja um mero adorno intelectual, uma fantasia, a nossa retidão precisa ser
profunda, porque senão a gente se transforma só em um ser de aparência. E essa aparência é para aqueles que a gente acha que estão vendo, porque existe uma multidão que a gente não percebe, que também está prestando atenção em cada pensamento, em cada ato, em cada palavra, em cada decisão que a gente toma. A vida é patrimônio de Deus, que somente Ele pode decidir a respeito da sua manifestação ou interrupção. Qualquer tentativa para o abortamento da existência em recomeço, a fim de ocultar as consequências da insensatez, é a atitude que mais lhe agrava a existência e que irá contribuir para futuros sofrimentos que devem ser evitados desde este momento. Ninguém consegue dissimular, ocultar a verdade para sempre, por mais habilidade de que disponha. Aqui tem até um ditado popular que eu acho muito interessante, né? Que diz que o diabo tem 7 capas, com 6 ele cobre, mas com uma ele descobre. E que é exatamente isso, né? É uma forma popular de dizer isso. Que ninguém consegue esconder o que realmente é durante toda a vida. A gente acaba, em algum momento, mostrando a nossa verdadeira essência. E isso pode predispor grandes desequilíbrios e mal-estar, né? Para cada um quando chega nesse ponto. O momento chega em que a própria consciência, que permanece obnubilada, liberta-se das injunções impeditivas e apresenta-se em forma de culpa tormentosa, que leva o paciente a suplicar o retorno ao corpo físico sob deformações genéticas e transtornos mentais, em tentativa de esquecimento e reparação da hediondez perpetrada. Mas o que será de mim? Interrogou, angustiado e em desespero. Com a mesma energia, embora com suavidade, o mentor respondeu: o irmão não desconhece que cada qual colhe onde e o que semeia? Até então você vem burlando a desconfiança dos familiares, dos companheiros e, auto-hipnotizado pelo prazer doentio, tem se deixado arrastar para a luxúria. Esses desmandos contribuíram para a sintonia de sua mente com espíritos inditosos, que tramam terríveis lutas contra o bem no mundo. Sabedor do objetivo da terceira revelação, que é o de desvelar o Evangelho de Jesus perfeitamente atualizado para uma sociedade aturdida que tem necessidade de diretriz e de equilíbrio, não se tem mantido à altura da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros ao dirigir uma instituição de alto porte espiritual, como é a em que se encontra. Diante da ocorrência que deve prosseguir, deverá assumir a paternidade e orientar o ser inditoso com carinho, com ele resgatando velhos débitos referentes a comportamentos igualmente inditosos do passado, que ora repete com desfaçatez. Certamente ocorrerá um escândalo, muito ao gosto dos desvarios atuais, mas lembrando-se da recomendação de Jesus à mulher surpreendida em adultério, quando lhe propôs que, a partir daquele momento, não voltasse a comprometer-se mais. Isso irá abalar a convicção de muitos frequentadores e criar interminos embaraços entre os demais diretores da casa. Minha mulher e filhos, que já vivem aflitos, ficarão profundamente marcados pelo desgosto do pai leviano. Sem dúvida,
Mas a verdade, que sempre triunfa, será o aval da sua recuperação. Não será o fato de todos ignorarem o seu comportamento que você se torna um homem de bem. Como afirma, os familiares dão-se conta dos seus tormentos e sofrem com isso, embora mantenham o respeito que o amigo já não merece. O conhecimento espírita é libertador e não se submete a vexames de tal monta, tendo em vista proteger o indivíduo em prejuízo da sociedade. Você tem convivido com os desencarnados, conhece-lhes a existência pós-mortem e sabe que o intercâmbio entre as duas esferas da vida é frequente, normal e vigoroso. Não se poderia permitir a conduta dupla, a do homem de boa aparência na instituição, que vem maculando com os deslates praticados, e a do escravo do sexo em desalinho. A disciplina, em todos os sentidos, é a melhor diretriz para uma vida saudável, especialmente no que diz respeito à conduta moral. O prazer, que aparentemente proporciona alegria, é ópio cujo efeito logo passa, exigindo dose sempre mais vigorosa depois. Nesse momento, vimos o irmão Ovídio acercar-se do enfermo moral e começar a aplicar-lhe passes. Enquanto ele, tomado de verdadeira fúria num surto inesperado, passou a debater-se e a gritar, ao conscientizar-se da dimensão do equívoco que se permitira. A aplicação das energias bem dirigidas acalmou, a pouco e pouco, até que, vencido pelos fluidos saudáveis, adormeceu e foi removido. A jovem Iracema acompanhava os diálogos com expressão de angústia e medo, embora estivesse amparada pelos irmãos Germano Passos, que a sustentava com vigorosos pensamentos de amor e compaixão. Logo após, Dr. Bezerra de Menezes acercou-se-lhe e elucidou. Gente, já são 8h30. Vamos deixar essa conversa dele com a jovem Iracema, né, para a semana que vem, né? E a gente pode até rapidamente refletir sobre tudo que foi visto aqui, né? Essa dupla vida, né, que a gente acha que às vezes consegue levar, pode ser em relação em qualquer sentimento ou pensamento, né? Ou forma de agir, de falar, de pensar. Sempre em algum momento vai despertar a nossa consciência. E isso vai fazer com que a gente entre num processo de angústia, às vezes muito grande, gerando desespero, desequilíbrio, desarmonia. E como ele disse lá na frente, né? Aliás, lá atrás, né? E às vezes isso gera que espíritos entram numa angústia tão grande que pedem para vir sofrendo limitações, né? Deficiências mentais, físicas, porque acham que aquilo vai fazer com que eles recuperem o equilíbrio ou paguem, digamos assim, a sua conta. E não necessariamente, o importante é que a gente se conscientize e assuma a responsabilidade das consequências pelo nosso erro. Se você vem, de alguma forma, caminhando errante, você pode até ter algum aspecto deficiente na sua próxima encarnação que vai te ajudar a lidar com aquilo. Mas você não necessita obrigatoriamente de passar privações, sejam elas físicas ou mentais, para, digamos assim, quitar o seu débito. Você precisa pensar, e pensar principalmente com o coração.
ao se conscientizar verdadeiramente do que cada um é, dos erros que cometeu, e como o próprio Jesus disse à prostituta, vá e não peques mais, a partir desse momento você pode retornar em toda a sua luz, em toda a sua beleza, em toda a sua grandiosidade, trazendo todos os meios para agir, para viver e para ensinar aos outros ao seu redor de outra forma.